Então, hoje nós temos aqui o professor Márcio Roberto Voigt, professor do Programa de Pós-Graduação em História da Universidade Federal de Santa Catarina. O Márcio é doutor em Ciência Política na área de Relações Internacionais pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul. O trabalho de doutorado dele versou exatamente sobre aspectos do chamado choque do petróleo e das relações entre a diplomacia brasileira e esse processo histórico. Então, a fala do Márcio hoje, né, tanto terá como eixo o texto do Daniel Yergin, que vocês receberam, quanto, em grande medida, estará ancorada na tese, depois no livro que o Márcio publicou sobre o assunto. Então, eu pediria ao Márcio que desse início à sua fala e, caso ache conveniente, eu sugeriria que o Márcio pudesse abordar alguns aspectos da produção e da trajetória dele, que ele acredita que possa auxiliar estudantes que estejam a trabalhar com questões ligadas à Guerra Fria no Brasil, o Brasil no contexto da Guerra Fria e das relações internacionais. Márcio, seja muito bem-vindo, muito obrigado. Muito boa tarde a todas e todos. Eu gostaria de, em primeiro lugar, agradecer ao professor Sidney Munhoz, a quem já conheço de bons anos, né? E elogiar esse momento. Eu acho que uma disciplina como essa, com esse perfil, com essa formação e com esse formato, né, remoto, acho que é muito importante para o nosso programa e para o debate dessa área. Todos me ouvem bem? Tranquilo? Tá com volume bom? Ok? Ótimo. Como o professor Sidney já colocou, eu tenho uma formação em História, mas desde o final da década de 90, eu tenho trabalhado preferencialmente com temas que envolvem relações internacionais. Trabalhei em alguns cursos de relações internacionais em Santa Catarina e desde 2013 eu faço parte do Departamento de História da UFSC, trabalhando com as disciplinas da graduação de História das Relações Internacionais. Então, eu já tenho, né, uma certa experiência com isso. Eu acredito que tenho, né, condições de trabalhar essa área de uma maneira bastante adequada e tenho procurado, né, pesquisar, trabalhar com temáticas que envolvem isso, né? A tese referida pelo professor Sidney é uma tese que envolve política internacional, que envolve política externa brasileira, na medida em que é uma política exercida durante a ditadura para resolver um prioritário problema daquele momento, sendo, portanto, uma contribuição à história da política externa brasileira. Eu também trabalho na pós-graduação em História e tenho tentado trabalhar com outras temáticas que não só essa que lhes coloquei agora, e nos últimos anos tenho me dedicado, dentro da linha de pesquisa da pós-graduação a qual pertenço, a fazer estudos que envolvem algo muito diferente, que é justamente a temática de história e música. Não é história da música, né, mas história e música, né?
dentro do que é Aliás, uma tradição de estudo. eu esqueci de dizer que o Márcio é guitarrista e tem toda uma Isso não formação precisava musical. constar, né, Perdão. Sidney, na gravação. É um péssimo guitarrista, né? A guitarra já está abandonada há muitos anos, infelizmente. Então, né, não tem problema. Então, assim, eu tenho tentado fazer alguns estudos nesse sentido. Algumas semanas atrás, uma das minhas mestrandas, né, a, a Bruna Andrade, ela defendeu justamente um trabalho que envolve história e música, e me parece muito bem, né, que versou justamente sobre a trajetória do Emicida, né, um conhecido músico brasileiro, né. Então, acho que dentro dessa tradição. Dos que estão aqui presentes, eu já olhei, né, o Yandê também esteve comigo durante o mestrado, agora durante o doutorado, né, fez um trabalho muito bom sobre a obra e o trabalho da cantora de jazz estadunidense Nina Simone. Então, hoje, minha contribuição, como o professor Sidney colocou anteriormente, versa sobre aquilo que eu estudo já há mais tempo e que centrou na minha tese de doutorado. Mas também, né, como coloquei agora, tenho essas ambições aí, né, falta um pouco de tempo, né, para tornar isso mais substancioso. Muito bem. Então, eu preparei uma apresentação, eu não quero ser muito longo, não quero cansar vocês, e meu principal objetivo e eu vou compartilhar o roteiro que eu preparei. Então, eu queria rapidamente explicar o formato desse nosso encontro agora, e depois passarei a fazer as principais observações. Eu não quero ser muito longo, né? Porque assim, o principal objetivo de hoje é fazer concatenar essas três variáveis, né? Meu tema central, como já foi dito anteriormente, envolve as crises do petróleo. Essa disciplina tem o formato de procurar conhecer e trabalhar diversos elementos da Guerra Fria no contexto brasileiro. E a ideia também de tentar avaliar um pouco dessa questão que envolve a política internacional. Então, o formato é mais ou menos esse. Eu vou começar com uma exposição sucinta sobre o que foram essas crises do petróleo, o que é esse modelo internacional de energia pautado nos combustíveis fósseis, o que isso tem a ver com a Guerra Fria. Logo em seguida, eu vou procurar avaliar o que é o centro da minha tese, né, sobre como o Brasil respondeu às crises do petróleo no contexto internacional, ou seja, na sua ação externa. E, por fim, farei algumas pequenas observações acerca do autor proposto, né, o estadunidense Daniel Yergin, e as suas principais proposições no texto que eu lhes enviei, né, da obra mais conhecida dele sobre a história do petróleo desde as suas origens, né, no século XIX, chegando à segunda metade do século XX. Então, essa é a proposta do nosso encontro hoje. Eu gostaria de deixá-los bastante à vontade para que, se porventura queiram fazer alguma intervenção ou pergunta, estou disponível e à disposição para isso. Então, sem mais delongas, né, eu vou passar um pouco adiante
passando, né, os apontamentos que eu preparei para essa aula, e eu queria justamente começar com esse aspecto inicial, né? Então, as crises do petróleo, a Guerra Fria, e vamos relembrar um pouco isso. Como é que esse recurso tão propalado, tão utilizado, chega a nós? Eu vejo muitas pessoas falando sobre isso, o fim da era do petróleo, transição energética no século XXI, né? E eu tentei, assim, de uma maneira muito simples, pressupondo que vocês não são necessariamente pessoas que conhecem o tema, né? Fazer uma exposição que procura mostrar como que isso surge como um elemento fundamental na política internacional. Então, vamos relembrar isso, né? Então, de certa maneira, pode-se dizer que o petróleo e os seus derivados, né, os seus imensos produtos derivados, são o centro do que convenciona-se chamar a segunda revolução industrial. Vocês devem estar familiarizados com isso como historiadores, né? Há vários momentos distintos do que nós chamamos de revolução industrial, e essa que atinge fundamentalmente a segunda metade do século XIX, vai fazer uma troca muito importante da matriz energética global, na medida em que o primeiro dos três combustíveis fósseis, o carvão, né, vai ser paulatinamente superado, suplantado, não naquele momento, mas no século seguinte, pelo petróleo, né, que é muito mais eficiente, é muito mais representativo de ganhos de qualidade e utilização de energia, e, portanto, torna-se uma opção bastante importante, né, para várias coisas. Os hidrocarbonetos, né, e eu aqui não vou entrar nos detalhes químicos disso, eu não os conheço, são basicamente três. Eles estão presentes de forma muito substancial na matriz energética global em todo o século XXI, e ainda no século XX, e ainda permanecem no XXI. Então, desde o carvão mineral, o petróleo e, mais recentemente, o gás natural, nós temos os três hidrocarbonetos fósseis, né, que estão presentes claramente na matriz energética global. O petróleo, de maneira mais específica, ele vai ter seu início de exploração no mundo contemporâneo nos Estados Unidos, né? Geralmente se atribui ao coronel Edwin Drake, dos Estados Unidos, né? Particularmente ali em volta do ano de 1858, um pouco à frente, as primeiras experiências muito bem sucedidas de perfuração e obtenção desse recurso. Nos anos subsequentes, esse processo vai se intensificar de uma maneira impressionante e geralmente se atribui o primeiro século do petróleo à liderança, né, de uma companhia e um grande magnata, né, também americano, John D. Rockefeller, que acho que muitos de vocês amplamente já conhecem, que com a sua Standard Oil, né, vai se tornar o grande representante do início de uma enorme e poderosa indústria petrolífera global. A agressividade, a força e as práticas pouco ortodoxas de Mr. Rockefeller vão ser amplamente utilizadas, mas também questionadas, e levam à dissolução judicial da empresa de Rockefeller em 1911, após
constantes e contínuos abusos de todos os tipos em relação ao mercado competitivo dessa área. Rockefeller é simultaneamente um gênio do processo de exploração, mas é também um empresário extremamente agressivo nas suas práticas. Isso levou a sua empresa, a Standard Oil, a ser dividida em outras empresas, que eu vou falar mais adiante, né? E que conformaram, de certa maneira, algumas das principais indústrias petrolíferas até hoje atuantes. Vocês devem já ter ouvido falar, né? E eu queria com isso avançar aqui no meu roteiro, que a Primeira Guerra Mundial, que o historiador Eric Hobsbawm nomina no seu livro A Era dos Extremos como a Era da Guerra Total, tem, né, nessa guerra, uma mudança substantiva. Grande parte, né, dos aparatos militares vão sofrer substancial alteração. O Hobsbawm é muito claro quando aponta esses elementos no seu capítulo 1 da Era dos Extremos, e eu gostaria de sintetizar isso, né, com a ideia de uma guerra mundial movida a aço e óleo, né? Então, aviões, submarinos, tanques de guerra, né, exércitos motorizados, né, isso é algo que vai se conjurar no que foi aquela guerra, né, tão substancial para as transformações da história da Europa, mas também da forma como os conflitos foram lutados. Após o final da guerra, né, e mais adiante, nós temos, então, para entender esse momento, a formação de uma indústria petrolífera global, que vocês já devem ter ouvido em outro momento, muitas vezes é referida como, né, o cartel, o conjunto das 7 irmãs, né? 7 irmãs é a denominação que se dá às 5 companhias estadunidenses, Esso, Mobil, Chevron, Texaco e Gulf, sendo as 3 primeiras resultado da dissolução da Standard Oil de Rockefeller, mais a Anglo-Persian, concessão da qual eu já falarei, que tornou-se hoje a British Petroleum, e finalmente a Royal Dutch Shell. Então podemos dizer que esse conjunto de empresas que dominou amplamente, né, esse setor é um cartel, né, centrado em Estados Unidos, Reino Unido, Europa. Vamos ter outras empresas, mas essas 7 são vulgarmente conhecidas como tal. Paralelamente a isso, acontece o que eu muitas vezes denomino de descoberta, entre aspas, do Eldorado, né? Remetendo à mítica leitura que se faz em outros contextos, mas o Eldorado do petróleo, como vocês amplamente conhecem, é o Oriente Médio, e mais especificamente o Golfo Pérsico. Por vezes se imagina que todo o Oriente Médio detém reservas extremamente representativas, mas é conveniente sempre referir que o Golfo Pérsico, né, principalmente Arábia Saudita, Irã, Iraque e as outras petromonarquias do Golfo, como Emirados Árabes Unidos, Catar, Bahrein, né, são os principais países detentores de reservas, produtores, né, e grandes representantes disso. Naquela época, o Eldorado
não era dessa forma. E ele foi amplamente visto como uma grande oportunidade para os países centrais e para as Sete Irmãs. Os países do Golfo Pérsico estavam muito longe da força e poder que hoje representam na região. Avançando aqui no meu roteiro, né? Uma coisa que chama a atenção nessa primeira fase no Oriente Médio é que a maioria dos contratos de petróleo são concessões muito generosas às grandes companhias, com contratos altamente vantajosos às mesmas e aos seus países, e com pouca capacidade de influência dos países da região. O exemplo que eu sempre uso é o da Anglo-Persian, que vai ser depois a BP, que vai inicialmente ter um contrato de 60 anos de direito de exploração de reservas no Irã. O Irã passa por um período de afirmação, a monarquia iraniana precisa se solidificar, e é um momento muito difícil, né? E a Anglo-Persian talvez seja um dos exemplos mais representativos. Outro elemento importante quando se fala em petróleo e política internacional, e eu acho que vocês devem ter ouvido falar nisso em algum momento, foi a Segunda Guerra Mundial e como que o petróleo foi relevante na política dos estados beligerantes. Eu acho que vocês conhecem amplamente a ampla vantagem militar dos Estados Unidos e dos aliados sobre as potências do eixo. Acho que todos vocês já devem ter ouvido falar sobre as dificuldades expressivas no campo energético de Japão e Alemanha, né, que em todo o conflito tiveram dificuldades bastante representativas em manter fluindo os recursos energéticos, os combustíveis necessários às suas máquinas de guerra, cada vez mais sofisticadas se comparadas às da Primeira Guerra Mundial, que eu antes referi. Continuando aqui, né? O pós-Segunda Guerra Mundial, ele é um momento muito interessante. Os franceses costumam denominar a esse período entre 45 e 75 como os 30 gloriosos, e eu arrisco dizer, tratando desse tema, que grande parte da prosperidade dos Estados Unidos, da Europa Ocidental, que se recupera, e até do Japão, que se recupera depois do final da Segunda Guerra, deve-se a uma matriz energética segura e acessível. Então, pode-se dizer que grande parte do sangue que corre nas veias desse período é um sangue negro, né? Típico dessa utilização maciça, ampla e absolutamente barata, é bom que se diga, desse recurso. Foram décadas muito representativas. Então, com isso, eu fecho essa primeira parte, né, e passo, né, ao segundo elemento dessa primeira parte do trabalho, né, que diz respeito a como os países produtores, como os países periféricos e semiperiféricos vão se comportar em relação a isso. E aí eu vou tratar bastante da OPEP, né, Organização dos Países Exportadores de Petróleo, que é vulgarmente descrita como a organização dominante
do mercado petrolífero global até hoje, e da qual eu falarei um pouco. Então, da mesma forma que o sistema energético global, abastecido por petróleo e derivados, foi um produto dos Estados Unidos, do Ocidente, das Sete Irmãs, dos países, das grandes potências, pode-se dizer que os produtores, quase todos localizados em áreas periféricas do mundo, Oriente Médio, América Latina, África, parte da Ásia, eles reagiram. Não foi nenhuma nem duas vezes que políticos, reis, engenheiros, estadistas de todo tipo viram a forma bastante representativa como as potências e as grandes empresas usavam dos recursos colocados em países periféricos. E reagiram de muitas formas, não com muito êxito no começo. Os contratos, aos poucos, foram mudando. Dos contratos que eu antes descrevi, de ampla vantagem das empresas, das majors, né? Majors são essas grandes empresas das quais eu falei anteriormente, né? Desde os contratos iniciais, que eram muito vantajosos, passou-se aos poucos, através de pressão e busca, a contratos menos desvantajosos aos países produtores. Eu cito praticamente, né, o mais conhecido, que é o 50-50, né, quando, né, na metade aí, né, do século XX, um pouco adiante, vários desses países iniciam a negociação para permitir, né, o 50-50 é justo isso, né, a divisão dos ganhos da exploração petrolífera, né? Então, não a concessão que dá ampla autonomia às majors, mas contratos mais igualitários. E hoje, né, existe uma série de contratos com as quais eu não tenho tanta familiaridade, mas que procuram colocar os países produtores em posição mais vantajosa, né? Outra forma encontrada pelos países produtores para fazer frente a esse desafio foi a nacionalização, né? É muito comum que os países detentores de reservas vejam estrategicamente a produção de seu petróleo como algo típico de empresas estatais. Isso não é algo apenas corriqueiro no Brasil, como alguns podem vir a colocar, mas inclusive de países amplamente ligados aos países centrais, por exemplo, a Arábia Saudita, né? A Saudi Aramco, da qual falarei mais à frente, é uma empresa amplamente ligada aos interesses da Arábia Saudita. E ela foi nacionalizada no final da década de 70, início na década de 80 do século 20, né? Então, a nacionalização é algo que está na esteira dessa busca por recursos que são aviltantemente escoados em direção às potências centrais e às grandes empresas petrolíferas europeias e americanas. Vou citar alguns exemplos rápidos. O México, né? Eu acho que vocês conhecem o fato do México ser um grande produtor de petróleo, apesar de não fazer parte da OPEP, e o período de nacionalização petrolífera no México mais conhecido foi o presidente mexicano Lázaro Cárdenas, que governou o México entre 34 e 40, de onde surgiu, né, a atual empresa mexicana, a Pemex, Petróleos de México, né, que é uma das grandes representativas desse processo.
Eu também destacaria os casos do Brasil, né? Todos vocês devem ter em algum momento ouvido falar da imensa campanha no Brasil do Petróleo é Nosso, como que isso construiu uma imagem acerca da necessidade de obtenção de recursos e nacionalização dos mesmos, que se concluiu em 1953, no segundo governo Vargas, quando nós temos a criação da nossa estatal. Como já disse antes, né, os países árabes, a maioria deles aliado dos Estados Unidos, do Reino Unido, também, né, os países árabes também realizaram as suas nacionalizações, e as companhias de Iraque, Irã, Kuwait e a Saudi Aramco, da qual eu já falei anteriormente, são bons exemplos. Tá? É claro que países como os do Oriente Médio, da América Latina, eles não tinham os instrumentos militares e de pressão adequados para muitas dessas práticas. Em vários momentos, as tentativas de mudança do domínio das majors foram suplantados, sabotados e destruídos por diversas coisas. Eu cito alguns exemplos disso, né? Talvez o famoso e mais conhecido no Oriente Médio seja o caso do conhecidíssimo líder iraniano Mohammad Mossadegh, que, como um dos principais líderes do Irã durante o período ainda dos Pahlavi, né, intencionou uma nacionalização do petróleo iraniano e foi abruptamente retirado do poder num golpe de Estado firmado em 1953. Existe bastante bibliografia acerca disso, e é um bom exemplo de como as intervenções dos países centrais e das suas empresas influencia esse processo. Outra coisa muito utilizada pelos países centrais, né, e aí eu queria de novo invocar um caso de um país da África do Norte, Oriente Médio, é o da Líbia, do rei Idris I, um rei amplamente comprometido com interesses ocidentais e que permaneceu no poder entre 1951 e 69, sendo derrubado pelo coronel Muammar al-Gaddafi, né, que em 69 era muito distante do que se tornou em tempos recentes antes de sua deposição. Então, novamente, uma aliança muito célebre entre as elites ocidentais, né, e as lideranças mais conservadoras do mundo árabe muçulmano. Na América Latina, vou aqui colocar o roteiro mais acima, né, o período da Venezuela, sim, Venezuela, membro fundador da OPEP. Se a gente olhar um pouco para a história da Venezuela, desde o período do Pérez Jiménez ao período posterior da democracia, né, no que a gente chama, né, de política do ponto fixo, né, os principais partidos tradicionais da Venezuela, assim, eu me arriscaria a dizer que mesmo com várias tentativas, só nos anos 70, talvez um pouco mais, talvez até no período chavista, é que a gente tem uma mudança substancial da destinação dos recursos da Venezuela, né? Nesse período que eu estou citando aí, era comum que, a despeito dos vultuosos ganhos com petróleo, isso pouco permanecesse no país sul-americano. Outro exemplo que é constante e é irritante, né, seguidamente, é a contínua pressão contra as empresas estatais que vocês devem acompanhar quase que diariamente na imprensa internacional
a brasileira isso é muito comum, né? A ideia de que tudo aquilo que depende, né, do monopólio ou da utilização dos recursos pela Petrobras é problemático, né? Isso é bem contínuo e constante, né? Se vocês procurarem isso na imprensa, vocês vão ver, né, a ideia de que empresas estatais em países como os nossos, essas empresas não funcionam, né? E, assim, outro exemplo claro dessa luta incansável, né, é o ataque e o fim do monopólio brasileiro em 97, no primeiro governo de Fernando Henrique Cardoso, né, com a mudança da lei do petróleo no Brasil. E, por fim, né, outra demonstração dessa luta titânica entre os grandes países centrais e os produtores, né, é o caso de privatização de petróleo e gás na Rússia pós-soviética, né? A União Soviética, um país comunista, obviamente, né, até 1991, a despeito da transição já estar acontecendo, né? Nos primeiros 10 anos, né, o período pós-soviético inicial do Boris Yeltsin, né, a gente viu uma privatização violenta, rápida, escancarada dos ativos russos, e não é à toa que Vladimir Putin traz contra si muito ódio por ter reestatizado vários desses ativos, né? Então, quando a gente olha para o mercado internacional de petróleo, olha para a Rússia pós-soviética, com Vladimir Putin a gente tem a reestatização, né? A Gazprom, a gigantesca empresa petrolífera russa, é vista, né, como um grande ator e esteve recentemente, né, em muitos dos elementos marcantes que estiveram anteriormente colocados à guerra atualmente em curso. Então, para falar um pouco dessa disputa titânica, e aí eu chego ao OPEP, né, eu queria falar sobre ela um pouco, né? Ela foi criada oficialmente em 1960, teoricamente para conduzir a um mercado de petróleo mais estável, mais equilibrado, mais seguro. Essa é a versão dos países produtores. Os seus fundadores foram, em 1960, Venezuela, Irã, Iraque, Arábia Saudita e Kuwait, notadamente, né, os maiores produtores, as maiores reservas. Naquela época, muitos dos outros países ou ainda não tinham descoberto suas reservas, ou não tinham capacidade para, assim, integrar a organização. A OPEP inicia muito frágil, muito fraca, ela não consegue se colocar politicamente na primeira década, e tem também amplas divergências internas. Quando a gente estuda a OPEP, é imperioso dizer que ela tem componentes muito diversos, né? A Arábia Saudita, como todos sabemos, é um aliado predominante do Ocidente, em especial dos Estados Unidos. Isso é amplamente conhecido. O Irã muda, né? Até 79 é um exemplo bastante claro dessa unidade, né? Depois de 79, não. Tornou-se o principal inimigo, né, no contexto do Oriente Médio. A Venezuela vai oscilando. A Argélia, por exemplo, que vai entrar depois, ela vai se caracterizar por uma postura mais agressiva, mais radical, né? Então, a Líbia, igualmente, sob Gaddafi, né? Então, a gente vai ter uma disputa interna na OPEP que é muito representativa. E, geralmente, se fala em OPEP a partir da famosa crise, né, da primeira crise do petróleo, que vai justamente vir na esteira dos conflitos do Oriente Médio, notadamente os conflitos árabe-israelenses, né,
que vão acontecer no pós-guerra, e eu queria destacar os dois mais conhecidos, né? A Guerra dos 6 Dias, em 67, uma ampla vitória de Israel, e, né, a contrapartida árabe em 73, por ocasião do ataque secreto, né, do qual vocês viram os detalhes no texto do Yergin, né, do feriado israelense do Yom Kippur.